Olá, pessoal! O assunto de hoje é a febre do momento. Paralisia do sono. Então, eu vou contar para vocês a minha experiência com a paralisia do sono. Eu vou ler um trechinho de um artigo que eu escrevi há um ano atrás, sobre esse fenômeno que chamam de paralisia do sono, segundo os médicos, né? Eu dei a esse artigo o título de Paralisia do Sono, Doença, Abdução ou Ataque Demoníaco. Em uma busca pela internet relativa a problemas do sono, eu certa vez me deparei com um artigo interessante do ponto de vista médico, mas não só do ponto de vista médico, uma vez que a citação seguinte me chamou a atenção para um problema que eu lembrei de ter tido há anos atrás. Abre aspas. Alguns fatores que podem agir em conjunto para a falta de hipocretina incluem alterações hormonais e estresse, infecções, a perda de certas células cerebrais devido à lesão e reação autoimune. Para a neurologista Rosa Maria Peixoto Guimarães, neurofisiologista e presidente da Sociedade Mineira de Neurologia, os principais sintomas da narcolepsia são a TRETA-D, conjunto de 4 sintomas, clínica composta de sonolência diurna excessiva com ataques de sono, cataplexia, alucinações hipnagógenas, percepções reais de um objeto ou pessoa inexistentes que ocorrem nos primeiros estágios do sono e da paralisia do sono. Observando o texto, a frase alucinações hipnagógicas me chamou muito a atenção, bem como o termo paralisia do sono. Eu tenho hipersonia diurna, mas o termo paralisia do sono me lembrou um site que eu gosto muito, por ter um conteúdo bem variado. Pois bem, no referido site havia lido um artigo certa vez que falava sobre os terrores noturnos de quem vivenciava a paralisia do sono. Eu voltei ao site e reli todo o artigo. Então eu fiz uma busca rápida no Google e fiquei pasma. A dita cuja tal paralisia do sono apresentava 350 mil resultados, vídeos dos mais diversos, artigos nos mais variados sites, blogs, revistas, fóruns, sem falar de grupos fechados e abertos nas redes sociais. E saindo do meu artigo, sim, eu tive essa experiência que aconteceu comigo há cerca de 3 ou 4 anos atrás, lá por 2017 ou 2018. Aconteceu numa noite em que eu me deitei mais cedo. O meu filho estava dormindo no quarto ao lado e meu marido, como sempre, estava na sala do computador, que fica do outro lado do apartamento. Eu sempre tive o costume de ler antes de dormir. E naquela noite eu estava com um livro e estava quase cochilando. Então eu larguei o livro e mergulhei numa espécie de sono meio rápido assim, do qual eu acordei já em seguida. Só que acordar é modo de falar, porque eu não parecia estar exatamente acordada, embora eu tivesse consciência de estar na minha cama, no meu quarto e deitada. Mas, apesar de eu ter deixado a luz acesa, naquele momento em que eu, digamos assim, acordei, eu me senti envolvida por uma escuridão bem total, assim, completa. Parecia que eu estava acordada, mas ao mesmo tempo eu estava como se fosse uma dimensão meio paralela. E eu senti aquela escuridão me envolvendo, eu me senti meio imobilizada, não conseguia movimentar ou mexer nenhuma parte do corpo e ao mesmo tempo eu senti ou pressenti dentro do quarto uma presença, mas não era nenhuma presença humana, não era a presença de nenhum familiar ou de um animal doméstico, que eu tenho 2 gatos, duas gatas. Era uma presença hostil, era alguma coisa estranha, muito maligna,
E a impressão que eu tinha, deitada ali naquela sensação de estar dentro de alguma coisa escura, de uma dimensão diferente, eu sentia como se aquela presença maligna que estava próxima ou querendo se aproximar, parecia que ela estava aos pés da cama, digamos assim. Se eu fosse falar em termos físicos, né? Era como se houvesse aquela criatura ou ser aos pés da cama. Aquela coisa, aquela presença ruim, parecia que estava focada em mim. E que se eu não me mexesse, se eu não saísse daquela imobilidade, aquela coisa iria me prejudicar, ia vir para cima de mim. E eu sabia que não era nada agradável aquilo. Eu sabia que era um espírito diabólico. Eu senti. No mesmo instante em que eu pressenti isso, que aquilo era coisa maligna, no mesmo instante me veio na mente: não, eu não vou deixar que isso nem sequer se aproxime. No mesmo instante, eu pensei no nome de Cristo. Eu fiz uma oração chamando por Jesus Cristo. E naquele momento em que eu sei que tem pessoas de outras religiões e isso não vem ao caso. O que importa é a experiência de cada um. No meu caso, foi essa experiência e o nome de Jesus Cristo que me veio na cabeça naquele momento. Quando eu pensei, simplesmente o simples pensamento do nome de Jesus Cristo, eu pensei aquele nome e pensei ao mesmo tempo, em nome dele, de Jesus Cristo, isso vai desaparecer daqui agora. No mesmo instante eu consegui abrir os olhos, já me vi no meu quarto normal, tudo absolutamente normal. Eu senti que aquilo que estava ali, seja o que fosse, provavelmente era um espírito maligno, diabólico. Aquilo desapareceu como se fosse uma bolha de sabão que estourou. Eu fiquei um pouco assustada porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência dessas e nem quero ter mais, né? Felizmente, graças a Deus, foi a única vez que eu tive isso e nem cheguei a coisa, né? Essas coisas, né, que surgem, não chegou nem próxima de mim, porque no mesmo instante eu acho que eu criei uma armadura ali, invocando um nome santo, né? E em outras ocasiões eu tive uns momentos assim bem rápidos, muito rápidos assim, de pressentir alguma coisa ruim, mas eu já tinha pego o jeitinho, né? O jeitinho de expulsar aquilo, que é fazendo oração. E desde então eu sempre faço, eu nunca deixo de fazer as minhas orações. Bem, esse foi o meu caso da paralisia do sono, como diziam os médicos, né? Mas para mim isso não tem nada a ver, não tem nada de doença física, tem alguma coisa a mais, tem uma questão espiritual no meio. Bem, cada pessoa tem uma opinião diferente, né? Então eu não vou entrar no mérito dessas outras questões. Apenas relatei a minha experiência. Se você teve uma experiência também sobre isso, conta aí. Manda, coloca nos comentários ou manda no e-mail que está embaixo. Conta pra gente o que aconteceu e como você resolveu essa situação. Eu resolvi através das minhas orações. Conte como vocês conseguiram resolver, se é que vocês tiveram. Ficamos por aqui por hoje. Até a próxima. Tchau.